Muito bem. Boa noite. Vamos dar início ao nosso encontro, nosso shiur. Como todo mundo já sabe, nós estamos estudando os comentários do Or HaHaim HaKadosh, Rebbe Haim Ben Atar, e, obviamente, como todo comentarista, ele cita outras fontes, a Parashá da semana, Parashá Shlach Lecha, e o tema que vai nortear o nosso encontro é as razões para a jornada de 40 anos no deserto. Como a gente tem feito, eu vou mutar, silenciar todos e depois abriremos para perguntas, observações e colocações. Bom, a ideia da Parashá começa a Parashá a nos apresentar um relato muito difícil, e eu vou direto ao ponto. Quando a Torá diz o seguinte: e toda a congregação levantou-se e ergueu as suas vozes, e o povo chorou naquela noite. Me refiro à noite em que os meraglimos, os espiões, voltaram da espionagem de 40 dias na terra de Israel, a terra prometida, o sonho de consumo de toda uma geração. Promessas tinham sido passadas para Abraham, para Isaac, para Jacob. Todo bisavô, avô, pai falava para os seus filhos, netos, bisnetos. Depois de tanto sofrimento no Egito, depois de tanta amargura, saímos, enfim, com maravilhas, com uma epopeia. Acho que não há nenhuma história tão bonita como a nossa história. E aí, os espiões vão para Israel, certificam da existência da terra, vê que tudo aquilo que foi prometido, de fato, estava lá. E, por incrível que pareça, nós estamos vendo aí que a turma resolveu erguer as vozes, chorar naquela noite. E é preciso, então, dizer que os 12 espiões relataram o que viram na Terra Prometida, hein? Trouxeram frutos da terra, ou seja, é uma terra fértil, se come, se bebe. E aí começaram a falar que os habitantes são poderosos, muito fortes. E aí começaram a falar que as cidades estão muito bem protegidas. Então começou mostrando os frutos da terra e depois começou a falar e desanimar e complicar e dificultar e negativo e negativo. Aí, percebendo que esse era o tom da condução de parte desses espiões, mais precisamente de 10 dos 12, aí os combatentes são gigantes. Aí o Kalev, que é um dos, fala, não, não, não. Fiquem tranquilos com tudo isso que eles estão falando, daremos conta disso. Naale, ou Naale, vem no ralo. A gente pode ir e vamos conseguir. E sempre tem assim, né? Em nossas reuniões sociais, nós podemos classificar pessoas otimistas, pessoas pessimistas. Mas mais do que isso, este episódio vai trazer à tona muito mais coisa do que otimismo e pessimismo. Muito mais. E aí, eles vão recrudescendo, eles vão fazendo cada vez mais difícil
e fala, não conseguiremos ir contra eles. Uma terra que devora seus habitantes. Nossa, aí começou já para o extremo de uma fala que aí, possivelmente, ele chega e fala: todas as pessoas são imensas. Antes, os combatentes são gigantes. Agora, todos os habitantes são imensos. Anshei Midot. Midot tem duas explicações muito interessantes, né? Quando eles relatam que todas as pessoas são imensas, é para dar medo mesmo. Não é só os soldados, os combatentes são gigantes. Todo mundo lá. Então, a gente está indo para uma ilha, né, de gigantes. Não vale a pena. Todo mundo é Goliat lá. E outra explicação de Midot, Anshei Midot, é que tudo é tzadik. Mas tudo isso para desencorajar. Aí já vem uma fala mentirosa, uma falácia, uma histeria toma conta agora e o povo chora. Então, esse é o retrato de um povo que estava esperando concretizar as histórias dos avós, as promessas dos patriarcas, depois de tanto sofrimento na terra dos outros, depois de uma insegurança protegida por milagre, mas uma insegurança, porque enquanto você está no deserto, você está na terra do ninguém. Enfim, você está indo para o seu território prometido por Deus, repetido em histórias pelos avós, e os mensageiros escolhidos a dedos, pessoas importantes, bem estudados, bem formados, vêm e fazem esse serviço deplorável nesta noite. E nessa noite, então, o povo chorou. Atentem ao texto da Torá. Quando a Torá diz, e toda a congregação levantou-se. O que significa toda a congregação? E depois, o que significa e o povo chorou? Né? Parece denominações de grupos. Toda a congregação, Kol Haedah, Ve'a'am. Am, o povo. Kol Haedah, toda a congregação. Diz Or HaHaim HaKadosh, nem toda a congregação chorou naquela noite. Só uma parte dela. Embora toda a congregação tenha erguido suas vozes, amedrontados pelo relato dos espiões. Só alguns deles choraram. O Or HaHaim ficou sensível ao fato da Torá falar Edá, Kol Haedah, toda a congregação ficou com medo. Parte, e foi chamado ele o povo, chorou. Muito bem, ele trouxe essa contribuição, nem todo mundo chora, mas todos ficaram com medo de seguir adiante até a terra prometida. E quem eram esses grupos? Congregação, povo, Ha'am, Haedah. Rashi, Haedah são os líderes do Sanedrim, o tribunal, recém-formado no deserto, 70. Ora, se os líderes estão com medo, o povo vai chorar, é óbvio. Então aqui fica uma mensagem, os líderes não podem ter medo, porque se o líder tem medo, então o povo fica com medo. Então, a reação do povo ao chorar, quando testemunharam os anciões amedrontados. Esta é a visão do Rashi.
quando ele escreve que os líderes são o Rashei Sanedrin. O líder dá a temperatura do povo. Em cima do líder, o povo se conduz. E o Talmud, ele é preciso, citado pelo Or HaHaim, no seu comentário. Ah, vocês estão chorando? Muito bem. Como vocês não tinham motivo para chorar, porque de fato, vai chorar por quê? Vocês acabam de sair do Egito. Derrotamos o império máximo da história antiga, que era a potência do Egito Antigo. Fizemos milagres, vocês não levantaram sequer uma flecha, uma espada, uma faca. Vocês estão no deserto protegido por nuvens. Vocês estão indo ao supermercado? Não, eu estou entregando tudo na tenda. O man cai do céu, eu entrego água para vocês. Estou dizendo que vocês vão para Israel, vocês ainda estão chorando? Então vamos fazer uma coisa. Já que vocês estão chorando sem motivo, é um choro de barriga cheia. Eu estabelecerei agora, neste dia, esse mesmo dia, nesta data lunar, do calendário, eu vou estabelecer para vocês todas as gerações como um dia de choro, Bechilá Shel Dorot, diz a Gemara. Você chora à toa, agora vai chorar por motivo. Essa fala do Talmud reverbera na cabeça de Or HaHaim quando ele escreve o seu livro em Jerusalém. Or HaHaim, quem lembra do primeiro encontro, saiu do Marrocos, viajou, naquela época, não como as viagens que podemos fazer hoje, viajou naquelas embarcações perigosas, chegou em Haifa, foi para Aco, foi para Tibérias, tinha uma pandemia, não podia ir para Jerusalém, esperou a pandemia acabar, chegou em Jerusalém. Ele sabe o que significa ir até Israel. Ele sabe o que significa a importância da terra de Israel. E aí, Or HaHaim HaKadosh está agora escrevendo o que aconteceu no passado. E essa Guemará diz a ele, vocês não tinham motivo para chorar. Choraram? Eu vou estabelecer esse mesmo dia uma marca. Vocês vão chorar em todas as gerações. Agora, preste atenção o que o Or HaHaim fez. Toda a congregação que estava lá e levantou vozes, diz Or HaHaim, são aqueles que estavam presentes naquela ocasião, na história do deserto. E o povo chorou, significa uma parte, chorou na ocasião. E está muito certo, diz Or HaHaim. Por quê? Pois em cada geração, outras partes irão chorar na mesma data. Por isso distinguiu a Torá Edá, Kola Edá e Ha'am. Kola Edá é a geração daquela época. Ha'am vai chorar uma parte, é a geração daquela época, outra parte chora a nossa geração. A nossa geração ainda chora. Quando a gente tem, ou a gente poderia comemorar que os nossos irmãos em Israel estavam vencendo a Covid, aí vem mais de 5.000 mísseis jogados por terroristas na terra de Israel. E aí a gente começa a chorar, fala, não acontece, mas por que acontece isso? E a gente começa a ficar preocupado. Nós fizemos Teilim na sinagoga, Teilim Betzibur, preocupados. Jogavam mísseis de forma assim, indiscriminada.
Bezat Hashem, vamos vencer, vamos passar por isso. Mas toda vez temos choro. E aí se estabeleceu, não agora o choro, mas a marca do Tisha B'Av, que essa noite era 9 de Av. E eu não preciso, e nem, porque eu tenho certeza que todos têm essa referência, que as grandes atrocidades da história de Israel aconteceram ou em Tisha B'Av mesmo, ou nas proximidades do mês de Av. Primeiro templo de Jerusalém, destruído em Tisha B'Av. Segundo templo de Jerusalém, destruído em Tisha B'Av. E de tal de expulsão dos judeus da Espanha, no período da Inquisição, em 1492, a pedido de Dom Isaac Abravanel, que íamos ser expulsos em março, ele pediu um tempo. Para quê? Para empurrar, imaginem vocês, para empurrar essa desgraça, empurrar para mais adiante, ou para que Deus dê misericórdia ao rei da Espanha e volte atrás, ou, se ele manter o edital, que aconteça isso perto de Tisha B'Av. E na liturgia, nas rezas de Kinot, nós temos Kinot da Inquisição, faz parte da reza de Tisha B'Av. Temos Kinot específicas sobre Girushei Sfarad. E outros pogroms da Europa têm Kinot em Tisha B'Av, de pogroms na liturgia Ashkenazi, pogroms que aconteceram na Alemanha, na Hungria, na Ucrânia e outros lugares. Todos nas proximidades de Tisha B'Av. Todos na proximidade de Tisha B'Av. Então, essa é uma data que ficou por causa desse choro. Não todo mundo chorou. Ora, Haim Akadosh. Não como a gente fala, que nem todo mundo chora, um chora, outro não chora. Não como o Rashi que falou, os líderes ficaram com medo e aí parte do povo reagiu com choro. Ora, Haim entende que parte do povo chorou porque aquela geração era parte de um povo que ia vir na história da humanidade e cada parte do povo vai chorar. Isso é incrível isso. Isso é algo que faz a gente pensar que peso teve esse desvio de conduta dos Meraglim a ponto de proporcionar um choro permanente na história de Israel. É isso que fez este professor que vos fala buscar por quê? Aonde está a gravidade do episódio? Aonde está, então, o ensinamento ético e moral que faz o choro acompanhar a história? Eu não quero o choro do meu lado. Eu quero a alegria, o sorriso. Por que o choro? O que aconteceu de tão grave lá? E eu vou provocar mais esta reflexão a seguir. E todos os filhos de Israel queixaram-se contra Moshe e Aaron. E toda a congregação disse-lhes: tomara tivéssemos morrido no Egito. Aí, quando a histeria toma conta, aí, como disse o ex-presidente de Israel, Ezer Weizmann, o povo judeu reúne gênios, reúne genialidade de um lado e estupidez de outro. A gente consegue fazer, infelizmente. Como é que nós vamos pedir para uma audiência com Moshe e Aharon e falar era melhor ter morrido no Egito? Como que passa esse conteúdo? Como é que esse enredo de fala é possível ser produzido por um povo que sofreu 210 anos na mão do Paró? Como eles chegam a isso? Por causa de uma fala desastrosa de 10 pessoas, 10 Meraglim? É um capítulo e tanto. E, de novo, ora, Haim fica
Se lá ele estava sensível à congregação e povo, agora é filho de Israel e toda a congregação. Todos os filhos de Israel queixaram-se entre si. Uma parte deles gritaram diretamente com Moshe e Aharon. É uma histeria, né? Tomou uma histeria, um desequilíbrio emocional grande naquela noite. Já na opinião de Irache, quem gritou foram os anciões. Né? Aí quando os juízes, né, estão com medo e começam a gritar, nós temos um problema notório. Tanto na visão do Rashi Or HaHaim, cabe muito bem na descrição de que foi aquela noite. E aí Yoshua e Caleb, dentre aqueles que tinham espionado a terra, rasgaram as suas roupas, sinal de luto, né? E falaram à congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espionar é uma terra muito, muito boa. Tová me'od. E esse Yoshua e Caleb, seja como a gente queira interpretar, se congregação são os anciões, são os juízes, então eles foram direto ao juiz, foi escuta, o que vocês estão falando? A terra que a gente foi lá é muito boa, muito, muito boa. Tem nada disso. Tová me'od me'od. Ora, Haim ficou preocupado para que não se entenda que essa fala de Yoshua e Caleb, ao rasgarem as suas vestes, não agiram assim por se consideraram maiores que Moshe e Aaron. Afinal de contas, Moshe e Aaron não rasgaram as roupas. Quem rasgou foi Yoshua e Caleb. Isso podia dar uma ideia que Yoshua e Caleb estavam se achando superiores a Moshe e Aaron. Se Moshe e Aaron não rasgam a roupa, por que vocês estão rasgando a roupa? Mas eles, como tinham testemunhado da grandeza da terra, Moshe e Aaron não foram lá. Yoshua e Caleb foram lá. Eles se sentiram no dever deles serem protagonistas da defesa e não Moshe e Aaron. Moshe e Aaron defenderiam a crença em Deus. Yoshua e Caleb, mais do que isso, a concretização do que foi prometido. Estivemos na terra de Israel. Eu estava lá. Eu sou testemunho. E aí eles quiseram criar comoção. Tentaram desacreditar as afirmações daqueles que os recusaram, se recusaram a seguir adiante para a terra de Israel. Vocês podem ver isso na página 217 do livro, Or HaHaim. Então, aí está um bate-boca entre Yoshua e Caleb. E aí, eles disseram: se o Eterno desejar-nos, ele nos trará a esta terra e a dará a nós. Erezavat halavu devash. Aqui surge a música do texto bíblico da fala de Yoshua e Caleb contra os Meraglim, contra o tribunal da época, ou contra toda a congregação, como quisermos desenhar a noite fatídica de 9 de Av, o primeiro 9 de Av, né, que aconteceu a adversidade na nossa história. Então, olha a emuná de Yoshua e Caleb. Se o Eterno desejar-nos, ele nos trará a esta terra. Ponto. E dará a nós. Esse é o perfil da liderança que precisamos ter em Israel. Se Deus quer, ele vai, né? Ele vai fazer o que precisa fazer. E aí, Deus teria dito a Moshe Rabbeinu: olha, esse povo vai entrar na terra de Israel? Não dá. E ele ficou no texto bíblico, né? Vocês sabem que o grande sábio Rabbi Avraham Ibn Ezra, ele diz que a Torá foi escrito para o homem entender. Então, lá está escrito que Deus se zangou com o povo. Então, isso é uma figura de linguagem para que a gente possa entender. Deus reprovou o povo. Deus não fica zangado.
né? Zangado fica o homem, amor, né? Mas a Kadosh Baruch Hu fica zangado? Não, mas como é que o homem vai entender? Então, ele escreveu uma, né, uma frase muito importante, que é o seguinte, Dibra a Torá Kilshon Bnei Adam, né? A Torá foi escrita numa linguagem humana para que o homem entenda. Quando Moshe rezou, ele falou, se você destruir o povo aqui, se você ficar zangado e destruir o povo no deserto, sabe o que vão falar? Hashem não existe mais. Hashem tinha uma duração. Hashem foi aquele que deu as 10 pragas, abriu o mar vermelho e vezeu, ele foi embora, não existe mais. Olha como o Moshe Rabbeinu reza. Ele reza falando, Hashem, você que fez isso, não para no meio do caminho. Senão vão dizer que você não existe mais. Ou, continua a reza de Moshe Rabbeinu falando, ou Hashem não consegue colocar o povo de Israel, ele consegue sair do Egito, tá? Fiquem tranquilos. Olha, não, Kadosh Baruch Hu conseguiu abrir o Mar Vermelho, ele consegue, mas que botar em Canaan, não consegue. Ali é muito para ele. Ele vai até algum lugar, depois não vai mais. Eu fico pensando nessa reza, só Moshe Rabbeinu para rezar assim, né? Como é que ele tem essa, vamos, entre aspas, né? Petulância de falar assim com a Kadosh Baruch Hu. Vão falar que você não existe mais. Vão falar que você não tem força para botar a missa lá. Você tem força para isso, mas não tem força para aquilo. Esse é o advogado de Am Yisrael, né? Alguém que advoga o Am Yisrael, ele tenta, de todas as formas, através da sua tefilá, única e exclusiva intenção de Moshe Rabbeinu é defender o povo. Ele quer defender o povo. E eu falo isso porque a gente não pode ser promotor de Am Yisrael. Apontar defeitos de Am Yisrael, até mesmo porque hoje eu tenho pedido para vocês olharem menos o WhatsApp, mas hoje eu recebi uns 350 WhatsApp da fala antissemita da Do Brasil em frente à Competition. E eu já tinha uma reunião, como chama, videoconferência com pessoas da Federação e da Conib por um outro motivo, e lá, na mesma hora, eles estavam falando, está chegando o meu WhatsApp, quer dizer, WhatsApp, né? Temos que estudar a Torá, temos que rezar, temos que fazer mais coisas espirituais, né? Realmente, um clima antissemita aumentando no mundo, né? E eu tenho certeza que a nossa comunidade tem pessoas que sabem trabalhar na defesa do antissemitismo muito bem, e a minha função no Exército é ensinar a Torá, né? Enquanto uns defendem o antissemitismo, o outro ensina a Torá, e cada um no seu posto, né? Para que a gente vença esse combate. Né? Rezar. E Moshe Rabbeinu rezou desta forma. E a resposta de Hashem foi objetiva. Hashem perdoou. Conforme o pedido de Moshe, não eliminar o povo como um homem só, ou seja, de uma vez. Mas a punição será pacientemente, pouco a pouco, ao longo de 40 anos. 40 dias, 40 anos. Cada ano, uma parte de Am Yisrael vai ficando pelo deserto. Aquela geração não entra mais na Terra Prometida. Chorou de barriga cheia, você vai ter um preço. Isso é um ensinamento forte, muito forte. Há uma tolerância, mas não muita. Am Yisrael não entrará em Israel com aquela geração. Am Yisrael entrará com uma outra geração, que não chore de barriga cheia, que saiba ter confiança, que saiba que existe um propósito de Deus na condução do povo judeu. Isso é um destino histórico, e você tem que ir com confiança atrás deste destino histórico. Tem que ir atrás, firme. E eu agora me permito a dizer por quê.
porque esse episódio eternizou choro na história. Porque esse episódio retirou daquela geração a terra de Israel e ficasse por isso mesmo. Mas por que toda vez eu tenho que ficar me lembrando dessa fala do Talmud que disse: vocês choraram à toa, agora vocês vão chorar para sempre? Mas meu tataravô fez um erro e eu pago pelo erro do meu tataravô? Essa é uma pergunta muito séria, né? Quer dizer, o erro tem consequências. Não podemos tirar a nossa responsabilidade de cada decisão que tomamos. E qual foi essa decisão, esse comportamento tão grave, tão destrutivo, que faz a gente ficar com o choro nos acompanhando na história, nas datas de Tisha B'Av? Eu penso que é a nossa fala. Eu penso que quem analisa bem o texto, quem lê bem a Torá, está claro que a fala da pessoa, e aí, se é fala de líder, é mais forte ainda. E se é uma fala comunitária, é pior ainda. Se a rua judaica fala, é muito ruim, se fala mal, se fala de forma indevida. Como o Melech Shlomo, o rei Salomão escreveu em Mishlé: Haim ve'amavet biyad halashon. A vida e a morte estão sob o poder da língua. Mas os que o utilizam adequadamente comerão de seu fruto. Eu, com a fala, posso levantar pessoas. Afinal de contas, foi com a fala que a Kadosh Baruch Hu bara et haolam. Be'asara ma'amarot, a Kadosh Baruch Hu bara et haolam. Deus dizia: vai rior e seja a luz, e era a luz. Deus fala, acontece. O ser humano fala e acontece. Acontece o quê? Escárnio, maledicência, fofoca, fuxico. Se olharmos, falar que os combatentes são gigantes já é uma fala tendenciosa. Falar que todos os habitantes são imensos é uma fala ruim. A terra engole seus habitantes. Quem lê o texto parece até que é uma areia movediça, né? Você entra, vai caindo. Tem terremoto em Israel? O que é essa fala? Anshei Midot, para quem interpreta, são pessoas de virtudes, ética. Quando nós sabemos que os 7 povos que estavam lá, a cultura era de selvageria. Por que mentir? Por que desencorajar? Por que falar mal? Essa é, no meu entendimento, uma das parashot que mais vai fazer o seu leitor e o seu estudante a refletir sobre a qualidade da sua fala. No Terrenim, vai Maasu Beres Hemda, desprezaram a boa terra que lhes havia prometido, por não acreditaram em sua palavra. Trocar a palavra de Deus pela palavra dos Beraglim é uma péssima escolha. Aliás, eu tenho dito isso. Todos falam o que quiser. Mas quando você coloca a fala do seu pai em dúvida e começa a ouvir a fala do conto da sereia, realmente o arbítrio da audição, a quem você preferiu ouvir, você é o responsável. Você é o responsável por isso.
Não acreditar na sua palavra para acreditar nas palavras de baixa qualidade dos 10 mensageiros foi uma opção nacional. A opção nacional democrática. A democracia pode eleger coisas horrorosas. E aí, nós estamos assistindo aqui na Paraxá, porque eu não quero fazer política, né? E nós estamos assistindo o quê? A turma escolheu a quem ouvir. Eu não ouço o meu pai, vou ouvir o vizinho, vou ouvir a televisão, vou ouvir a mídia, eu vou ouvir o cantor de rock. É ele que vai falar para mim o que é o amor. Puxa vida, eu vou ouvir dele. Eu vou ouvir dele o que é felicidade. Puxa vida, ele vai me dizer o que é happy. Ah, tá bom. Eu vou deixar de ouvir a palavra de Deus para ouvir ele? É isso que aconteceu aqui. E eu fiquei também refletindo. Não faz muito tempo, o povo fez um bezerro de ouro, fez uma balada, dança com as mulheres de Moab, e lá, aparentemente, o choro não nos persegue. O choro não nos acompanha pelo episódio do bezerro de ouro. Mas parece que o pecado dos espiões ficou mais grave. Os espiões sugeriram impossibilidade de conquistar. Por quê? É difícil para Hashem conquistar a terra de Israel? Desprezaram a terra, mas foi no Lachonará de Bataales que foi decretado a sentença divina. Ou seja, no nosso entendimento, a fala baixa, assim, de nível mentiroso, com segundas intenções, é muito grave. Porque, volto a dizer, a fala é o que mais dignifica o homem. Seja a fala oral ou a fala escrita. E com a fala podemos levantar pessoas. E com a fala podemos humilhar os outros. Podemos acabar com as pessoas. Essa questão é uma questão que ficou na nossa literatura. Por quê? Porque falar da terra de Israel não é mais do que... Olha o que aconteceu. Aqueles homens que falaram mal da terra, que difamaram a terra, morreram de praga, alguma epidemia, diante do Eterno, ali, na hora. Veio uma epidemia, pegou um vírus e tchau, acabou. Mas eu pergunto, e aí, o que a gente conclui? Diz o Talmud, se difamar a terra, que é areias e pedras, é tão grave, imagina caluniar uma pessoa. O choro permanente, minha opinião, é um choro que tem 2 endereços. Mas o primeiro já é esse. Kal vachomer. Kal vachomer. Dedução lógica. Eu falo mal de uma terra. Apanho se eu falar mal de uma pessoa que tem emoção, que tem alma, tem família, tem pai, tem mãe, tem mulher, tem filho, tem primo, tem prima, tem vida. Você fala mal dele, você se para pedra e areia. O resultado foi esse, imagina, para as pessoas que têm algum sentimento, que têm uma família, que têm alma. Então, essa é conclusão de uma dedução lógica que nós em hebraico chamamos Kal vachomer. Não é minha, é do Talmud. Eles está intrínseco na Paraxá. Eu posso concluir mais, se me permitem, e já indo para o final do nosso encontro. A política, agora vou falar um pouquinho, perde a razão quando defende o sionismo e ataca pessoas. Então não adianta tentar corrigir
vamos dizer, um tropeço do passado, que falaram mal de Israel, desencorajaram a Israel. Agora nós vamos fazer a política de encorajar a aliar. Hazak Baru, Yafé Meod, vamos fazer uma agência judaica na Rua Cravinhos. Vai ter a agência judaica, tem uma mesinha, o pessoal entra, primeiro dá a mão para botar o termômetro, na segunda já faz inscrição. Hazak Baru. Aí, virando assim à direita, você está sendo para Israel, Aí a pessoa que te atende fala, olha, mas cuidado, não vai no bairro dos religiosos, não. Então, acabou. Ele defende o sionismo atacando o religioso. Ele não entendeu nada da paraxá dessa semana. Nós não defendemos pedras e areia para atacar pessoas. Estamos entendendo mal o que a Torá quis dizer. Eu tenho absoluta certeza que esta mensagem ela é real. Não se defende política xingando o outro. Não se defende partidos políticos acabando com a vida do outro. Gente, eu nunca imaginei que pessoas que têm famílias, tal, porque entram para a política A, B, são humilhados, terminam com a pessoa. Isso vai falar, olha, então é melhor não entrar na política. Não, tudo bem, mas nós temos que corrigir o problema, porque eu posso também falar mal sem ser político. Podemos falar mal em organizações sociais, em escolas, em clubes, em sinagogas, podemos falar mal em família, podemos falar mal em qualquer lugar. Eu apenas estou dizendo aqui, para uma decisão política que defende o sionismo e ataca pessoas, não está bom. Não defendo nem atacar a esquerda, nem atacar a direita, nem atacar religiosos, não, com o intuito de fazer um grande Israel. Nunca teremos um grande Israel atacando e humilhando pessoas, diminuindo essas pessoas. Nunca teremos um grande Israel dessa forma. A difamação impediu a entrada de toda aquela geração em Israel. Verdade, fato. Então, se impediu a entrada de toda aquela geração, e se a gente já está lá dentro hoje, então, se vocês querem segurança, comecem pela qualidade da fala. Combate à difamação, mas o que a gente mais escuta é a difamação, infelizmente. Fala desse, daquele, fala daquele. Então, não teremos sossego assim. Não teremos sossego em Israel e não teremos sossego em nossas organizações sociais. A difamação eternizou um choro permanente na história de Israel. Eu arrisco a dizer que esse choro permanente é uma escuridão. É o impedimento da Geulah, o impedimento do Mashiach. Eu encontrei um discurso do Maharal de Praga, num Shabat que antecedeu a Yom Kippur, num ano específico, não me recordo agora o ano, a data, que ele fez na sua sinagoga em Praga, ele dizendo que o Mashiach não vem enquanto a gente não tiver língua boa, uma fala bonita, uma fala que está totalmente apartada da maledicência, da fofoca e de mentira. Então, esse choro permanente é um choro que vai acompanhar a história de Israel. E eu quero dizer que Moshe Rabbeinu, que começou com essa interpretação, e isso eu tiro da palestra do Maharal de Praga, nesse Shabat que antecedeu Yom Kippur, naquele ano, ele escreveu está escrito na Torá que Moshe Rabbeinu saiu do palácio para ver como é que está o seu povo. Ele estava solidário com o povo, escravo. E aí, todo mundo conhece que ele viu um soldado egípcio
bater num judeu salvou o judeu. No dia seguinte, viu dois judeus, um batendo no outro, que seria ele, Datan Vaviram. Quando ele intervém e diz para Datan, Datan, Rachá, Lamata Kerecha, por que você faz isso? Que isso? Você batendo, um judeu batendo no outro? Aí, os dois viram para Moshe Rabbeinu e falam, chegou o salvador da pátria. O que, você vai fazer comigo o que você fez ontem lá com o soldado egípcio? Que fala essa? Mas Datan e Aviram avisaram as autoridades que Moshe Rabbeinu tinha defendido um escravo, eliminando um soldado egípcio. Moshe Rabbeinu teve que fugir do Egito. Mas ele disse, Achen nodá adavar. Agora eu estou entendendo porque tem galuto. Por quê? Por causa da fala. Uma fala desrespeitosa, uma fala provocativa, uma fala maliciosa, além de entregar Moshe Rabbeinu. Então, essa desunião provocada pela fala indevida é a responsável pela galuta. E isso foi dito pelo Maral de Praga com a sinagoga em Yom Kippur cheia, lotada. E ele falou o que falou. Vocês querem uma Shia? Comecemos a falar melhor. Querem Israel? Falem melhor. O uso da fala de melhor qualidade. E termino com o Rav Kuk. Nós já podemos ter tido a oportunidade, né? Já estudamos o Rav Kuk por 6 vezes, e ele escreve isso de forma mefureshet. A galut persiste, pois ainda não reconhecemos devidamente a terra de Israel, o seu valor espiritual e a sabedoria lá vinculada. Talvez a terra de Israel, com a sua santidade, consiga unir todos os segmentos do pluralismo nacional, fruto da galuta. Ele tem um sonho, e o sonho dele é que a terra de Israel possa ser reconhecida. Eu li o Igrot Re'iyah dele, ele lá desenvolve que o pluralismo nacional, fruto da galuta, que não é elogio o pluralismo nacional, né? O que nós queremos é unidade nacional, né? Unidade religiosa. Vamos falar a verdade. Nós queremos isso. Nós queremos parar com as brigas, as divisões e as facções, os partidos, e isso e aquilo. Nós somos uma grande família, nós somos um povo só. Mi que ameha Israel, goi ehad ba'aretz. Rav Kuk entende que uma forma de unir direitos e esquerda, religiosos e laicos, não, posso continuar, Sfaradi, Ashkenazi, Hassidi e Misnagid, e sei lá mais o que vocês quiserem, podem botar no pacote, eu garanto, eu não, o Rav Kuk garante, tem uma santidade capaz de unir essas diferenças, ainda que sejam extremas, a terra de Israel. Talvez, se a gente parar para pensar, quando alguém ataca Israel, logo todo mundo, não importa quem é, direita, esquerda, tal, todo mundo parece se unir, né? A Kedushá de Eretz Israel consegue unir todos os segmentos do pluralismo nacional. Porque o pluralismo nacional é fruto de galut. Quando você tem discordância, é porque a ideia não está clara. Um acha A, outro acha B. Isso é fruto de galut. Be'ezat Hashem, uma forma de unir esse pluralismo, fruto da galut, é a terra de Israel. Ele acredita que a terra de Israel tem uma kedushá tão grande, que ela é capaz de
diminuir essas diferenças para um bem maior. Então, é com essa esperança, né, que nós estamos envolvidos com Israel. Né? Nós estamos envolvidos com Israel na esperança que seja Israel uma forma de nos unirmos em volta da Torá, em volta dos nossos sábios, em volta de Moshe Rabbeinu, em volta de Aharon HaKohen. A gente quer Yoshua e Caleb falando, nós vamos conseguir, nós queremos cantar Erez Avat Halal Udvash lá dentro da terra de Israel, mas a gente não quer ver mais uma fala pesada, falar mal um do outro. A gente não quer mais isso, porque isso vai impedir que a gente tenha a terra de Israel como leite e mel. Eu pensei, mas Erez Avat Halav Udevash. Halav Udevash. Bom, Dvash é doce. E Halav simboliza vida. Uma vida doce. A gente ter uma vida doce na terra de Israel, a gente tem que fazer por merecer através de uma melhoria do uso da nossa fala. Esse foi a ideia desenvolvida por Rashi, por Haim HaKadosh, pela Guemará, pelos Midrashim que aqui citei, e fico à disposição para comentários, observações e fala dos senhores. Muito obrigado até aqui pela atenção. Eu tenho, Rabi. Boa noite. Senhor Elvio, como vai? Tudo bem? O senhor tá bom? Eu estou bem. Ótimo, é um prazer ouvi-lo. Um guento para a alma as suas palavras, meu amigo. Obrigado pelo carinho. Muito obrigado pelo carinho. Eu tenho duas perguntas para falar, uma a respeito do curso e outra que não é do curso, mas é de Torá. A relação ao curso é que você botou uma ordem de um slide, eu quero saber se isso é ordem cronológica ou não. Quando você fala todo o povo de Israel preferia ter morrido no Egito, quando todo o povo de Israel preferia ter morrido no Egito, fica a pergunta, essa postura do povo de Israel foi depois de Caleb e Yoshua terem falado bem da terra, que, na verdade, se eles falaram bem, as tribos que eles representaram não seria todo o povo. Entendeu? Se era 12 espiões, um para cada tribo, meu chefe da minha tribo e o meu chefe da minha tribo falaram bem, então os 10 que estão falando não é os 2 que falaram bem, então não seria todo. Ou eles se manifestaram antes dos espiões se manifestarem? Essa é a primeira pergunta. Muito boa pergunta. O Ramban, ele observa aí que quando uma pessoa está conduzindo por um interesse que não é um interesse real, não é o objetivo, não foi o objetivo dos Meraglim, não foi, em nenhum momento, avalizar o projeto. E sim, espião não diz aborta o projeto. Espião diz como devemos viabilizar o projeto. A ida deles era para falar, olha, nós vamos pelo norte, porque o norte me pareceu ser melhor atacar por lá primeiro, etc. Não se colocou para ele, olha, verifica se é Israel mesmo que a gente vai ou é Disney World, ou vamos para Orlando. Não foi colocado dessa forma para ele. Foi para olha, nós vamos para lá. Vocês vão lá, certifica que lá existe, e se puder, já dá uma olhada para onde nós vamos. Onde vocês podem sugerir que a gente comece a nossa entrada na Terra de Israel. Mas eles voltam. E aí diz o Ramban, aí começaram a falar, olha, a turma de lá é muito forte e tal, não vamos conseguir não, hein? Não vamos conseguir não. Aí a turma
Aí o Caleb e Yoshua falou, ô, que isso? Mas claro que a gente vai conseguir. Se Deus quiser que a gente entra lá, a gente entra pelo norte, pelo sul, de dia, de noite, ao meio-dia, quando ele quiser. Aliás, pela própria saída do Egito, ele devia estar claro isso. Aí a resposta fica pior. Quando eles começam a perceber que tem, então, o grupo que quer manter o quê? O script. Não, para Israel, vamos. Né? Não se discute se vamos ou não vamos para Israel. Aí eles fazem a fala pior do que já estava iniciada. Aí eles falam, preferia morrer no Egito. Blá, blá, blá. Então, quando você tem uma resistência, geralmente alguém que tem outros interesses apela para o pior. O nível abaixa mais. Então, vocês percebem que quando Caleb e Yoshua entram, a fala dos Meraglim piora substancialmente. Falam coisas assim absurdas. Entendeu? Então, foi esse o processo. Não dá para saber, quando está ocorrendo essas falas, a quantidade de pessoas que vão seguir cada fala. Não é correto afirmar que toda a tribo de Caleb, só porque o Caleb falou, fica com Caleb. Você não sabe. Porque quando você espalha uma mentira e repete ela, e fala 20 vezes ela, e começa a fazer uma histeria tomar conta, pode ser que... É uma verdade. Além de virar uma verdade, né, ela começa a contagiar as pessoas. É viral. E aí, pode ser que muita gente da tribo de Yoshua também já estava indo pela conversa da maioria dos Meraglim. Então, a sensação que nós temos é prova de que ninguém daquela geração, nem mesmo da tribo de Caleb e de Yoshua, entraram em Israel. Só os indivíduos, Caleb e Yoshua, entraram em Israel. Isso é para chamar a nossa atenção que quando nós temos um grupo social que fala mal, se nós não fizermos uma campanha, mas uma campanha de boa, para reverter a qualidade dessa fala, não vamos para frente. O que é mais difícil, combater a Covid ou Lashon Hará do mundo? Lashon Hará do mundo. Eu também acho. A Covid vai ter um fim. O Lashon Hará, eu espero que tenha, pelo menos, vamos trabalhar em nossas casas. Aí depois a gente trabalha em nossas famílias, depois cada um no seu círculo social. Ojalá que isso já traga uma melhoria no mundo. Sim, quem falou? Daniela, não é? A voz da Daniela, essa. Boa noite, Rabino. Acertei. Sim. Muito bem, como vai? Tudo bem? Baruch Hashem, tudo bem. Como está o meu xará? Muito bom. Aliás, os dois, o Júnior e o velho. Opa! O velho? Pô, agora ele deve estar no mundo da lua. No mundo da lua. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Muito bem. Vale. Eu tenho duas perguntas referentes a essa aula de hoje. A primeira foi quando o senhor falou que o líder dá o tom do ânimo do povo. E se o líder fala em uma direção, isso é positivo, mas a gente está vendo na prática uma situação muito diferente disso atualmente, aqui no Brasil especificamente. Então, o líder, ele quer estimular o povo numa direção, mas o bom senso diz que essa direção está errada. Então, como é que se faz essa ligação entre o povo e as diretrizes do líder? Essa é a primeira questão. Não, e a segunda...
Deixa eu picar, depois você fala a segunda. Eu quero ficar Tá. na primeira e vou me policiar, né, para não. O Brasil tem, pelo menos nesses últimos 3 meses que estou assistindo, 30 líderes medíocres, né? E não tem um líder, tem 30. Um não entende o outro, um fala mal do outro, um acaba com o outro. Então, nós que somos cidadãos de um país que tem 30 líderes medíocres, eu não vou dar nome, mas vocês estão vendo as notícias, né? Desde o escalão federal, o escalão estadual, o escalão da Justiça, ao escalão do Senado, dos deputados, etc. Não tem um líder que fala coisa com coisa, né, desprovido de qualquer outro interesse, que a gente possa falar, agora eu vou atrás dessa fala. De que fala? Né? Eu até para a política do Covid e outras do nosso país, eu prefiro ouvir a fala da Torá. Eu não confio em fala nenhuma. Nós estamos com uma mediocridade muito grande, infelizmente. Não fico feliz em falar isso, né? Não fico. É muito triste, né? Desde o judiciário também, que não me traz nenhum conforto. Então, eu não tenho conforto nem dessa fala, nem da outra fala, nem da outra fala. Então, eu concordo com você que não é de um líder só que nós estamos vendo, é de todas as lideranças, nós não estamos encontrando eco, né? E temos poucos, ou raros, ou quase nenhum bom exemplo de liderança, né? Então, eu já ouvi, né, uma pessoa que eu respeito muito, que foi o ex-presidente, dizendo, né, se tiver A ou B, forçosamente não tem uma opção, vou falar B. Então, se um próprio líder daquela qualidade já está falando isso, quer dizer, então desencoraja toda uma nação. Então, tem várias falas medíocres que eu tenho escutado nos últimos 2 meses, que não tem nada a ver com a fala de Caleb, não tem nada a ver com a fala de Yoshua, fala positiva, fala de nós vamos conseguir. Em nenhum momento você não vai ver o Caleb dizendo esses Meraglim estão mentindo, esses Meraglim não falam nada com nada, crime de responsabilidade. Não, ele fala da ideia, nós vamos seguir, nós vamos construir. Eu gostaria, né, de comparar Caleb e Yoshua com alguém aqui, né, de uma voz no Brasil. Eu não consigo encontrar uma fala bom senso. Então, eu estou apenas concordando com a sua reflexão e deixando ela mais crítica ainda. É isso. Ok, obrigada. Eu compartilho da sua opinião. Realmente, eu acho que na teoria o que o senhor falou primeiro, que o líder tem que dar o tom, etc. E aí a gente se depara com essa situação atual totalmente bizarra, totalmente inacreditável, que, conforme o senhor falou, que todo mundo não defende uma ideia, mas sempre existe uma intenção de prejudicar alguém por trás, passar a perna em alguém de alguma forma assim. Muito, muito boa a sua resposta, agradeço. O segundo ponto, que também me intriga, é essa punição eterna do choro, tipo uma praga. Você chorou de barriga cheia, você vai ter para todos os tempos um motivo para chorar. Então, eu fico pensando, quando chegar... A gente pode fazer techuvá a qualquer tempo, mas quando chega Yom Kippur, especialmente, a gente tenta expiar os pecados e reza, e espera que Deus nos brinde com um ano novo de paz, de leite, de mel, enfim, que seja tudo, né, que o ano seja doce, que corra tudo bem, que seja tudo fácil. E aí, se existe essa praga anterior, tipo, você não vai ter isso, meio bate com essa ideia
do recomeço em Yom Kippur. Do perdão e do recomeço. É verdade. Eu diria, ajudando a sua pergunta, né, eu diria que, primeiro, o impacto da fala, né? Embora a gente está dando muita ênfase à fala negativa, mas se a gente souber usar para a fala positiva, a gente levanta pessoas, né? A gente desenvolve autoestima e autoestima em outros, né? Uma fala de apoio, um elogio, né? Tão raro nos dias de hoje, né? Tão raro nos dias de hoje, nós vamos produzir um bem-estar formidável. Falar bem para a esposa e para o marido já vai fazer uma diferença nas paredes do lar. Né? Já falar bem aos filhos, falar bem aos alunos. Por exemplo, eu que vim de muitos anos de escola, né, eu não deixava em reunião de professor falar do aluno. Eu queria falar do comportamento. Não me fale do aluno. Porque a gente tem uma tendência a falar e o aluno sai rotulado da sala dos professores para um lado ou para outro. O cuidado que nós temos que ter na fala é porque a gente pode chegar em Yom Kippur, a gente pode chegar em Rosh Hashanah, Kippur, fazer teshuvá, mas o que nós falamos do outro, como é que fica? Então é assim, ou a gente assume a responsabilidade das nossas falas, porque senão não vamos entender que a teshuvá daquela fala que eu fiz em relação a fulano cicrano não resolve na minha teshuvá com a Kadosh Baruch Hu. Resolve, primeiro, de eu mudar a minha fala a partir daquele Yom Kippur e ir até o fulano cicrano pedir mechilá para ele, porque senão não saímos disso. Eu falo isso com muita responsabilidade. Nós não imaginamos o que é possível fazer de bem com a fala, e nós não imaginamos como uma fala pode machucar as pessoas, e as pessoas não estão mais na sua frente, e estão sofrendo até hoje. Então, temos que tomar cuidado. Eu acho que esse choro permanente que nos acompanha, ela é consequência da nossa... Não é que Deus está fazendo, você vai ver só, parece um Deus vingativo. Não. As consequências da maledicência que vai nos acompanhando. Não tem fim. A verdade é que a mentira gera outra mentira, que gera raiva e gera discórdia. Aí entra o outro, que defende o outro. Você já nem sabe mais porque está brigando, mas tem que brigar. E aí vai brigando, e vai levantando, e vai aumentando e tal. Eu concluo, Daniela. Todo mundo sabe que eu tenho críticas ao reformismo. Dificilmente vocês vão me ouvir falar do rabino ABC da linha reformista. Não é essa a minha ideia. Eu quero discutir o conteúdo, o objeto do estudo. Aqui eu tenho o direito de falar na frente dos meus alunos, debater conteúdo. Mas a resposta que eu tenho ouvido do outro lado é esses religiosos. Bom, aí ele já não está falando de conteúdo. Ele está se defendendo, atacando pessoas. Isso não pode. Né? Eu não falo dos reformistas, eu falo do pensamento reformista, que é um equívoco. E eu reitero, é um equívoco e desafio aos estudos da matéria. É diferente. Então, não pense que o Lashon Hará, vamos chamar assim, o Lashon Hará produz um castigo de Deus que vai acompanhar a gente por resto da vida. Não é isso. O Lashon Hará traz consequências que vai nos acompanhar o resto da vida. Eu fiz teshuvá do Lashon Hará. Você fez? Muito bem. Você trata de buscar aquelas pessoas, você lembra? E cada um vai fazendo a sua parte, capaz
Que é claro que a Teshuvá de Lashon Hara existe e um bem social vai mudar completamente. Não é que Deus determinou, não é um determinismo, né? Esse choro. Não, ele é uma consequência se nós não corrigirmos a ética da fala, a ética da comunicação, né? E parar de mentir, parar de fazer intriga, fazer picuinha, e não sei o quê. Esse negócio... vocês não imaginam como a sociedade se desgasta, famílias se quebram por falas indevidas. Falas indevidas. Obrigada, Rabino. Na sua primeira fala, eu tinha entendido de uma forma mais macro. Então, que esse choro seria representado por grandes tragédias do povo como um todo. Então, o problema da Inquisição, dos pogroms, do Holocausto, não uma coisa particular do indivíduo. Por isso que eu perguntei que teria sempre essa praga pairando que todo Tisha B'Av ou algum próximo Tisha B'Av seria um novo dia de tragédia. Mas é isso mesmo. Daniela, saiba você que é no erro do indivíduo que vem a tragédia nacional. Olha, eu vou lembrar você o episódio do Talmud de Kamsa e Bar Kamsa. E o Kamsa e Bar Kamsa, rapidamente, né, como ele tem nome muito semelhantes, então mandaram convidar o Kamsa e a Edith, lá dos convites, escreveu Bar Kamsa. E o dono da festa, né, viu Bar Kamsa entrando no salão. E ele não queria ver o Bar Kamsa nunca na vida. Ele tinha intrigas pessoais. Pois ele humilhou no meio da festa. Diz o Talmud, por causa de Kamsa e Bar Kamsa, o templo foi destruído pelos romanos. Aí eu pergunto para você, o que tem a ver Kamsa e Bar Kamsa com a tragédia nacional da destruição? Tem. É isso que o pensamento judaico inova, que a qualidade da nossa fala, a qualidade do nosso tratamento, ele tem um compromisso não só com o bem-estar da minha casa e da minha família, ele tem o bem-estar nacional. Pois se o Lashon Hara está impedindo a vinda do Mashiach, o que o Datan vai virar? O Datan vai virar agora responsável pela escravidão no Egito? Sim. No pensamento judaico, sim. A historiosidade vai falar outras coisas, né? Não, escravizaram os judeus porque viram que o crescimento vegetativo do povo apresentava um risco para os impérios, não sei o quê. Então, o que ele fez? Ele foi lá e escravizou o Egito. Muito bem, a gente vai ler a história, vai respeitar esse conhecimento, né? Mas vou divergir com todo o meu respeito que a Torá não falou nada disso. Natan vai virar com aquela fala, ele entregando um judeu para a autoridade, ele falando da forma que falou, ele prejudica o sucesso nacional do seu povo. Sim, isto é pensamento judaico. É na fala do indivíduo comprometendo toda uma nação. 10 pessoas falaram mal, Daniela. O que o povo inteiro vai pagar o pato? Pois 10 pessoas falando mal cria consequências e tragédias nacionais. 10 pessoas. Um minhá, no lugar de ficar rezando, ficou fazendo calúnias no WhatsApp. 10 pessoas, no lugar de ficar no WhatsApp, era melhor ficar rezando no minhá. Entendeu? Perfeito. Obrigada, Rabino. Que mais? Mais uma para encerrar. Então, vocês não querem encerrar. Tem que ter mais uma pergunta para encerrar? Então, eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Fala, Alberto. Seguinte, valeu. O senhor Jacques estava preocupado que não ia encerrar, entendeu? Pois é.
Minha pergunta é simples, tá? Sim. E onde estava Moshe? Só que para falar isso, eu tenho que perguntar, fazer algumas coisas, falar algumas coisas antes. Moshe, que foi o líder supremo, o grande profeta, por causa dele e tudo que ele que Hashem deu essa grande missão para ele, tirou um povo da escravidão, ele ensinou e repassou tudo que Hashem falava para ele, ensinou o seu povo. Na travessia do Mar Vermelho, que o perigo era iminente, o povo não desacreditou, atravessaram o mar e o mar se abriu. Justamente na hora, depois de tantas vezes, 1 ano se passou, Deus fala várias vezes na Torá que quando vocês entrarem na terra que eu vos dou por herança, a terra que eu prometi aos patriarcas, onde estava Moshe para dizer, opa, por que precisa ir 12 espiões para espiar aquilo que Deus prometeu várias vezes? E outra, depois que eles, que Caleb esqueci. Yoshua deram seu depoimento positivo, porque o líder nacional disse, gente, olha o que eles estão dizendo. E Deus prometeu várias vezes, por que ele não se manifestou? Essa é a minha pergunta. Olha, eu não vejo o problema de enviar espiões, a ponto que a Paraxá inicia com Deus mandando o Moshe Rabbeinu mandar os espiões. Houve uma concordância divina, né, para que se envie os espiões. Tanto é que Yoshua, depois, em seu livro, também volta a mandar espiões. Só que ele manda 2 no lugar de 12. E há vários escritos qual foi a diferença de procedimento de Moshe Rabbeinu e de Yoshua. E o procedimento principal é que, quando o Moshe Rabbeinu enviou, era a festa. Mandar os 12 era uma festa. E esta festa, né, foi combatida por Yoshua quando ele mandou 2 no silêncio, na calada da noite, sem muito barulho, batuque, fogos de artifício. Então, existe lá comparações sobre os mensageiros de Yoshua e os mensageiros de Moshe Rabbeinu. Então, acho que Moshe Rabbeinu, no meu entendimento, quis fazer da concretização da profecia e da promessa uma grande festa, e Yoshua entendeu, festa é só depois. Vamos fazer a festa no final. Não tem que comemorar coisa nenhuma antes. Comemoraram antes do momento certo. Então, essa é a primeira mensagem que fica muito claro entre Moshe e Yoshua. Agora, existe também muitos comentários sobre por que os Meraglim voltaram da forma que voltaram. E aí, num outro momento, a gente pode falar, mas apenas para dar um direcionamento, o que se chama de poder, né? Não estava claro que essa turma ia ser líderes das tribos quando entrar em Israel. Mais uma vez, agradeço a presença de todos. A Paraxá é uma Paraxá rica em ensinamentos. Esperemos sempre que a gente possa aprender com a nossa Sagrada Torá. Be'ezat Hashem, tenham todos Shavua Tov. Boas notícias, se Deus quiser, vão acompanhar a gente nesses dias. E Be'ezat Hashem, até a próxima aula, se Deus quiser. Ok? Obrigado, Rabino. Obrigado. Shavua Tov a todos. Boa tarde.